Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de geografia, né? Capítulo 13, inserção do Brasil no mundo. No caso aí, vamos conhecer como que o Brasil, né, ele foi se integrando, né, foi se relacionando com os outros países, com a economia mundial, né? E a gente vai ver isso tudo dentro de um contexto histórico, certo? Inicialmente aí nessa primeira aula vamos ver como e quando isso se inicia, né? Até aí chegando aos momentos atuais e qual foi o reflexo dessa inserção do Brasil, né? E qual foi todo o projeto de desenvolvimento da política econômica, né? Que foi feito por meio dessa inserção, para conseguir essa inserção, né? Os reflexos disso, né, dessas ações de governo, né, na economia, que aí então provocou os resultados na sociedade como um todo, né? Então vamos conhecer isso aí. E então vamos observar que o Brasil, né, pessoal, ele entra dentro de um contexto de inserção no mundo dentro de um contexto econômico, certo? Ou seja, a economia vai ser o norte, vai ser o aspecto mais importante para se inserir, né, para se relacionar com os outros países no mundo. Então, o Brasil ele vai começar isso, né? Para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui essa tabelinha que vai mostrar muito bem para a gente isso. Ou seja, vai começar aí por meio do ciclo, né, da cana-de-açúcar, que vai iniciar no século XVI e vai até o século XVIII, né? Ciclo esse que vai começar pelo plantio, como vocês sabem, depois a produção do açúcar e depois a venda. Tudo isso então vai ser desenvolvido na região nordeste do Brasil e no caso aí ia ser comercializado com os europeus, no caso aí inicialmente o Brasil, os colonos com Portugal. Bom, chegando no século XVIII, esse ciclo chega ao fim, surge um novo ciclo que é da mineração, né? Ou seja, começa a se encontrar as grandes reservas de ouro no Brasil, assim também como pedras preciosas, né? Mas enfim, o ouro vai ser o grande destaque aí, que também, né, vai ser um produto de grande valor e vai ser enviado para a Europa, comercializado na Europa por Portugal, né? Então isso vai ser desenvolvido não mais agora na região Nordeste, sim na região Sudeste. Chegando aqui ao século XIX e início do século XX, a região Sul e Centro-Oeste vai ser o grande foco de desenvolvimento econômico e vai ser por meio da erva mate, ou seja, um produto agrícola que vai, né, ser aí um grande também fator de arrecadação econômica, né, também de grande valor de produto que vai ser exportado. Depois, século XIX e início do século XX, vem o ciclo da borracha, no caso aí, já desenvolvido na região norte, né? O ciclo da borracha começa com a descoberta da seringueira, a retirada do látex, né, do seu caule, e aí começa a produção de borracha, que vai alimentar principalmente aí os Estados Unidos, né, a indústria automobilística, né, então isso vai se dar aí início do 19 para o final, século XIX e início do século XX. Depois, voltando aqui para a região sudeste, vem o ciclo do café, que inicia aí em século XIX e XX, né? O ciclo do café que vai ser desenvolvido inicialmente na região onde hoje é o Vale do Paraíba, né? Onde ali divisa com o Rio de Janeiro, então é mais ou menos ali naquela região, mas foi desenvolvido muito mais no oeste paulista, não é? Então, temos aí vários ciclos, né? E sendo a grande parte, né, desses ciclos provindos
produtos agrícolas, né? Então o Brasil vai comercializar isso com o mundo, né? E sendo assim, a economia vai ser a base, né? A economia agrícola vai ser a base do desenvolvimento econômico e também das relações comerciais, e é o que vai fazer o Brasil interagir com outras potências estrangeiras no mundo, né? Então aí isso vai ser muito importante, né, gente? Porque é por meio disso que vai surgir o desenvolvimento, né, do Brasil, desenvolvimento da infraestrutura, desenvolvimento nas construções, né? Enfim, o modelo econômico sempre vai ser, né, o principal aí para poder trazer desenvolvimento para um país, né? Bom, passando aí, né, esses ciclos aqui, depois nós tivemos aí no século XX, né, adentrando aí no século XX, aí tivemos o desenvolvimento industrial, que iniciou, né, com dois governos, né, primeiro iniciou com Vargas, né, e depois JK, e depois o governo militar, que teve um plano, né, de nacional desenvolvimento baseado aí no desenvolvimento industrial, onde o Estado é o grande provedor dessa economia, né? Aqui, pessoal, um mapa aqui para mostrar para vocês, né, que eu acabei de esquecendo, onde mostra aí os ciclos de desenvolvimento econômico no Brasil, né? Então, de acordo com as cores aqui, você pode ver os produtos, né, onde foram desenvolvidos aí, né? Podemos ver aí um destaque para cada região de acordo com cada produto, né? Bom, então voltando lá, né, no século XX, né, o desenvolvimento industrial ele começa a surgir no Brasil por iniciativa estatal do governo, inicialmente Getúlio Vargas, JK, e depois governos militares, né? Um desenvolvimento que foi muito bom para o Brasil, pois o Brasil cresceu muito, né? As empresas estatais deu aí um grande fôlego, deu um grande um grande crescimento econômico, tanto é que esse período, né, de crescimento econômico ficou conhecido como milagre econômico, e então graças ao investimento estatal na indústria brasileira, né, então trouxe um grande avanço e um grande, né, crescimento econômico para o Brasil. Infelizmente, né, todo esse crescimento econômico não se refletiu para o povo brasileiro, justamente porque o governo investia na indústria, porém a riqueza gerada pela indústria não era distribuída para a população, né, no sentido de políticas sociais que voltadas para melhores condições de vida da população. Então, o que a gente viu? Um Estado enriquecendo e uma população ficando pobre, principalmente devido às condições de trabalho, né, que eram precárias, as condições de salário também, que era muito precária, os salários congelados, né, os trabalhadores ficaram um bom tempo sem conseguir aumento de salário. Junto com isso, né, veio a inflação, ou seja, as pessoas parando de consumir, os produtos vão aumentando, e aí, aumentando a população sem poder de compra, a economia fica estagnada, ela não anda, né, ela não desenvolve. Então, o que começa a transparecer é um grande crescimento na desigualdade social, né? Poucos ficando muito ricos e muitos ficando muito pobres, né? E junto com isso aparecendo aí quadros, né, gravíssimos nos índices sociais de pobreza, né? Que vai se perpetuar aí entre as décadas, né, de 60, 70, 80, né? E aí vai ser mais agravado ainda no período do final de 80 para 90, quando
ou melhor, na década de 70, que surge a crise do petróleo, e aí década de 80, 90, o Brasil começa a sentir os efeitos dessa crise do petróleo, né? Onde os valores, né, dos combustíveis vai disparar, né, vai aumentar. Junto com isso, o valor dos produtos, das mercadorias também aumentam, né? E no caso aí, o Brasil começa a diminuir, né, o poder de consumo, né, com os produtos muito caros e a população não tendo dinheiro para comprar. O PIB, né, diminui também o PIB do Brasil, Produto Interno Bruto. A riqueza do Brasil ela cai, né? Então vai ocorrendo aí uma profunda e grave crise econômica que depois, chegando no período de 90, né, década de 90, o governo, no caso aí já não é mais o governo militar, né, vai ser o governo de finalzinho do governo, né, de Itamar ali, entrando para o governo de Fernando Henrique Cardoso, onde vai começar a haver, né, um grande investimento, né, para a recuperação da economia, que vai ser atrair as indústrias estrangeiras para o Brasil, no sentido de que diminuição de impostos para essas empresas, né, atrair investimentos, né, no sentido de isenções de produtos importados para o Brasil. Então isso, né, tende, né, a baratear o produto, né, e fazer com que gere emprego também, né. Bom, então essa política, né, foi instalada no Brasil, né, em torno de para fazer crescer, voltar a crescer, né, a economia. Para poder recuperar os cofres públicos, né, o caixa do Estado brasileiro, o governo também investiu em várias privatizações, que é o que? A venda das empresas estatais para outros países, né, para outros investidores, enfim. Então, criou-se aí uma mentalidade de investir no Estado mínimo, ou seja, né, o Estado não deveria gerenciar empresas nenhuma, e sim administrar somente, né, a questão burocrática, administrativa, organizacional do Estado. Empresas tinham que ser vendidas para iniciativa privada. Bom, isso até certo momento, né, foi bom, né, porque gerou um dinheiro, né, um caixa para o governo, porém esse dinheiro ele foi se esvaindo, né, porque muita coisa que o Estado, né, produzia, fazia, passou agora a contar com uma empresa privada que ela vai querer cobrar muito mais, né, e para gerar um lucro, né, que a empresa ela vive, a empresa privada vive de lucro, e isso começou também a fazer com que os serviços começassem a ser precarizados em muitas, né, empresas que era do Estado, em muitos setores que era do Estado que atendia a sociedade. Então, no caso aí, os setores de saúde e federação e educação foram os que mais sentiram, né? Porque precarizou o serviço, né? Ou seja, muitas indústrias e empresas começaram a ser desenvolvidas, né, por meio de baixos investimentos, né? Quando tem baixos investimentos no setor público, o serviço não é de boa qualidade. Não sendo de boa qualidade, quem sofre é a população, né? Bom, chegando aí, né, ainda mais, né, adentrando aí o século XX, né, década de 90, começa-se aí, né, ter um grande aprofundamento, né, da crise, né, ela vai se refletir por meio de que as privatizações não deram conta para erguer os cofres públicos, né, para poder fazer voltar a economia melhorar.
Então começa-se então o Brasil entrar em dívidas, né, com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, para poder conseguir algum dinheiro para pagar as contas, né, os gastos do Estado que eram gerados, né? Então o Brasil começa a fazer empréstimos com o FMI, com esse banco estrangeiro, né, um banco americano, e se aprofunda ainda mais na crise, né? Quando vai passando os anos 2000, né, vem 2001, 2002, muda o governo, né, o governo agora passa a ser não mais Fernando Henrique, e sim Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele vai fazer com que as coisas comecem a voltar a caminhar, né? Uma coisa que foi feita no governo Fernando Henrique foi dar uma estabilidade, né, na economia por meio dos empréstimos, né? E aí, com essa estabilidade, o governo Lula veio e começou a desenvolver a sua política, que foi investir no setor de commodities, ou seja, investir, né, no aumento, né, nas commodities, né, no valor do aço, né, no valor do minério, do petróleo, né, então isso nos produtos agrícolas como a soja, então esses valores aumentaram muito, e justamente também porque houve uma grande inserção também da China, né, no mercado de commodities, de compra de produtos agrícolas e minérios do Brasil. Então deu uma alavancada na economia. Essa alavancada na economia começou a fazer o Brasil a ter um melhor desenvolvimento econômico, né? Esse desenvolvimento econômico começou a surtir efeito, e aí então foi um prato cheio, né, para as condições de investimento na área social que ela pudesse ser feita, né? Ou seja, começou a favorecer, né, o investimento nessas políticas sociais, principalmente da população, em ter acesso à renda, né, por meio de empréstimos com os bancos, a juros baixos, né? Então teve financiamento para comprar carro, teve financiamento, teve empréstimo para comprar carro, teve empréstimo para arrumar sua casa, teve também para poder comprar, para reformar a casa, né? Não só comprar, para reformar também a casa. Veio aí as políticas do Bolsa Família, né? Então começou a haver uma distribuição de renda que foi aí se revertindo, né, também nos índices de pobreza. Ele foi mudando, né, os resultados começaram a cair, né, ou seja, a economia começou a crescer, os investimentos na área social começou a surtir efeito, então os índices de pobreza começam a cair, né, a partir aí dos anos 2000 em diante, né? Então, vamos ver aqui, né, no gráfico, né, essa constatação que podemos ver aqui, né, população em situação de pobreza e extrema pobreza de 92 a 2018, né? Então, começa lá em 1992, extrema pobreza. Então, os índices eram, né, numa taxa de 20 aqui, e aí depois caiu, subiu, caiu, subiu, e aí 2000 começa a cair, dá umas pequenas subidinhas aqui em 2002, mas depois, no decorrer, né, dos anos, começa a ter uma caída brusca aqui, né? E aí chega aqui em 2012, começa a subir, 2014, e aqui depois vem os índices voltando aqui, né? E voltou justamente porque por causa aqui nesse período 2014, ano de eleição, né? Um mercado, o chamado mercado que fala, né? As grandes corporações, as grandes empresas, então naquele impasse para saber quem que iria ser o presidente nessa época,
né, ficou muito indeciso, né, sem saber quem que era, então o mercado para de investir, para de comprar, então a economia dá uma caída, né, então dando uma caída, o poder de consumo das pessoas cai, então o índice de pobreza ele tende a erguer aqui um pouquinho. Chega de 2016, né, foi o ano do impeachment, né, do golpe, enfim, houve uma desestabilização política aí, né, os índices da economia começam a ter um problema também, e aí começa a crescer esse índice de pobreza, né? De extrema pobreza, né? E o índice de pobreza ele começa, né, quase no mesmo ritmo aqui de extrema pobreza, né? E depois também da mesma forma que vai caindo, vai subindo também devido a essas questões políticas, né? Bom, aqui temos a questão do PIB, segue aí a questão política também, né? Nos anos 2000, né? 2010, 11, 12, né? Até 12 crescia, né? Consideravelmente. Depois 2013, 2014, anos de eleição, né? Investimento cai no Brasil, a economia dá uma fraquejadinha aí. 2015 também. E aí depois, 2016, começa a se reestabilizar, né? Chegando aqui em 2018 com um leve crescimento, né, de 1% aí, né? Bom, então os dados são até de 2008, né? Bom, gente, então é isso, né? Vamos parar por aqui. Próxima aula a gente continua aí, né, com outro assunto, que vai ser Brasil no mercado global e Mercosul, ou seja, falar da composição do Brasil dentro da formação de bloco, né? Um bloco econômico, que vai então ter uma relação global, né, dentro do mercado, dentro da economia com os outros países. Vamos ver como que isso se dá. Tudo bem? Então é isso, tudo de bom, até mais, tchau. Não esqueça de fazer anotações de vocês no caderno, e também dúvidas anotem para depois nós discutirmos lá no chat. Tudo bem? Então é isso. Tudo de bom. Tchau. Até mais.